Pessoal, dia 22 de setembro, o ano quase acabando, vamos lá começar com a nossa aula de hoje. E estou compartilhando uma tela, só um pouquinho. Parará, parará. Está indo, foi, tá? Hoje eu só vou dar uma relembrada, é nessa daqui mesmo. Nessa apresentação aqui, que foi feita parte no dia 15, parte no dia 18, tá? Deixa eu só guardar aqui que tá pensando ainda, tá? É legal. Eu vou abrir ela, que aqui tem diferente aqui, que tem as soluções dos exercícios lá, que era para vocês darem uma olhada lá para ver como que seria como que seria. Não foi aí, será que eu tô travado? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Pra mim tá Sim ou não? travado. Alguém Consigo te responde ouvir, que eu estou na mas apresentação? pra mim tá travado. Estão me ouvindo agora? Voltei. A gravação continua. Sim. Estão me ouvindo? Sim, né? Vamos de novo. Ver se não vai travar. Isso, acho que vai agora. Vou iniciar essa apresentação aqui, foi, né? Essa é aquela apresentação inicial das listas, né? O que ela é, o que ela não é, como que eu acesso os índices, né? Ok, entre isso mesmo, foi. Os tipos de listas, as listas podem ter letras, números, etc, etc. A gente pode fazer isso daqui para aparecer 5 zeros na lista, depois você pode alterar, ou 5 caracteres, né, ou cadeia de caracteres, tá? Acesso ao último elemento da lista com -1, perfeito. Tá, daí a gente seguiu com algumas coisas, falou um pouco mais de for, tem o esquema do range, que eu acho que todo mundo sabe, né? Hoje eu vou falar sobre alguns exercícios, né? Exercícios para entregar, exercícios para vocês treinarem. Então, os índices podem ser acessados da forma normal, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, quantos forem, e da indexação negativa, né? De -1, né? Ok, princípio isso. Beleza, atribuição de valores, trocar valores, né? Se você fala lá lista, entre colchetes 1, beleza, e coloca o número, ele vai alterar aquele valor do elemento que estava lá no índice 1, na posição 1 do vetor, tá? Legal, legal, legal. Você pode adicionar com mais, adicionar com append, hoje eu vou falar mais de mais alguns métodos dentro da linguagem, né? Aqui a gente brincou com for, aqui utilizando o while, deletamos o último da lista, e eu acho que nós paramos nesses exercícios aqui, que eu quero falar sobre eles, tá? Então, todos são com 5 códigos, 5 elementos, tá? Um é para mostrar, simplesmente mostrar, e o outro é para mostrar qual que é isso? O quadrado, né? Mostrar o quadrado. E o último, antes de armazenar o elemento na lista, verificar se ele é zero ou não, tá? Alguns me entregaram, me mandaram, então, normal. Esse é o primeiro, tá? Então, eu coloquei já os 5 elementos zeros. Teve gente que me passou, fizeram a lista vazia, sem problema nenhum, né? Depois foi dando o append, ou usando o operador mais, né?
sem problema nenhum, né, quem mandou, tá? Mas a ideia era usar o for, tá? Professor, não dá para usar o while? Dá para usar o while, tá? Mas nessa próxima prova, nós temos que fazer o máximo possível com o for, tá? Professor, não consegui, joguei um while lá, sem problema nenhum, tá? É que tem lugar que você não consegue usar o for, por exemplo, né? Mas tudo bem. Então, o que eu fiz aqui? Então, eu percorri usando o range na lista, né? Começando do 0 e indo até o 5, menos 1, ok? E digitei um valor, uma nota, né? Não importa o nome da variável aqui. E atribuí ela para, já que o índice começa de 0, vai até 4, então 0, 1, 2, 3, 4, 5 elementos que estão ali, estão substituindo os zeros que eu iniciei ali, tá? Substituiu e mostrou. A diferença desse daqui é simplesmente, do segundo, ele faz a mesma coisa, só que ele armazena o dobro do número que foi digitado, da nota, do que você quiser, tá? Então, ó, esse é o 1, esse é o 2. A única diferença é que eu armazenei a nota, ou o número, ou o valor, ou o elemento, vezes 2, tá? E aqui printei a lista, embaixo, fora do laço, beleza, tá? Esse é o terceiro, tá? Esse eu usei o while para resolver, tá? Então, ele é basicamente a mesma coisa, né? Criei uma lista com 5 elementos. Aqui eu iniciei um X, que é um controle, né? Uma condição de interrupção, a variável de controle, que é o que vai entrar no laço e vai até, né? Começa de 0, então ele vai até 4, para pegar os 5 elementos daqui da lista, originalmente com 0. Digito o valor e testo aqui se o valor é maior que 0. Se for maior que 0, eu armazeno ele. Incremento. Se não for, ele não faz, tá? Ok? Ó, terminou. Deixa eu rodar esse cara aqui, tá? Vamos ver se ele vai dar certo ali. Eu já tenho aqui. Já tenho. Vamos ver. Tenho. Apareceu, tá? Então, eu vou jogar esse código ali. Estão me ouvindo bem? Alguém responde, por favor, eu for no chat. Sim. Obrigado. Então, vamos lá. Beleza, foi. Qualquer nome. Vamos ver se roda. Rodou, tá? Então, vamos lá. Ó. Teoricamente está armazenando, tá? Deixa eu pegar outro número. 44. Vou pegar um número menor que 0. Outro número menor que 0. Menor que 0. Ele não está armazenando, já teria colocado 5 números ali, tá? Agora vou colocar números válidos. O quinto número, ele só armazenou os números maiores que 0. Ok? Ok. Beleza? Legal, né? Legal. Então tá bom. Perfeito. Agora, galera, então isso foi sobre o exercíciozinho da aula passada. Espero que todos tenham conseguido fazer, tá? Agora é o seguinte, então, isso aí que nós temos aí em cima é uma lista, tá? Legal. Tá? Então, a gente pode fazer, deixa eu ver se essa lista vai estar ativa aqui. Ó, vai estar aqui, né? Legal. Então, essa lista está aí. A lista que foi gerada com aquele código da aula passada, beleza? Beleza. Se eu quiser saber o tamanho dessa lista, eu conto, mas se for muito grande, o que eu faço? Eu vou fazer uma lista maior, eu vou fazer que uma lista A recebe essa lista mais lista. Dá certo isso? O que aconteceu? A minha variável, que é uma lista A, recebeu os elementos da lista 2 vezes, tá? Então, a minha lista existe ainda. Se eu quero saber o tamanho da lista, eu vou usar o len, né, pessoal? Então, ainda existe a lista chamada lista, que tem 5, e existe a lista chamada A, tem 10, que é, né? Beleza? Beleza. Perfeito. Tem mais, vamos lá. Tem, por exemplo, se eu quero saber da lista como tem o len, se eu quero saber o maior elemento da lista, posso usar
o max A. O maior elemento da lista é o 99. Ele vai retornar esse número. Então, se tem o máximo, tem o mínimo. Mínimo de A. Vai ser o número 4, tá? Então, não deu certo. O 99 é o maior, tudo bem que tem 2, sem problema. E o menor é 4. Beleza, beleza. Joia. Como eu usei esse operador mais aqui, se eu simplesmente falar assim, ó, A recebe A, mais 33, menos 9, e fecho. O que eu estou fazendo aqui, galera? Alguém pode responder, escrever? Alguém? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ana, tá aí? Né? Tá, legal. Então, tá bom. O que acontece ali? Deixa eu me achar aqui de novo. Quem respondeu ali, adiciona o número 33 e o número 9 na lista A. Perfeito, tá? Agora, essa minha lista, ela cresceu 2 elementos, tá? Ela aumentou 2 elementos. Era 10 aqui, foi para... Beleza, legal. Se eu fizer assim, A.append 100. Opa, 100. Eu estou acrescentando 100 no último elemento da lista, né? Após o último elemento. Então, ele entrou como o último elemento da lista. Essa minha lista agora, eu tenho 13 elementos, tá? Beleza? Beleza. Joia. Eu posso fazer também, por exemplo, sei lá, tipo assim, ó, ela está desordenada, não está? Né? Todos os números, né, bagunçados. Eu posso fazer assim, ó, A.sorte, abre e fecha. O que eu fiz aqui? Eu ordenei a minha lista, tá? Ela estava toda fora de ordem, desalinhada, eu ordenei ela aí do primeiro, do número menor ao número maior, tá? Beleza? Beleza. Legal? Legal isso daí, galera? Legal, né? Sim ou não? Sim, né? Eu também já mostrei para vocês o count. Count abre e fecha, sei lá, o número 5, né? Ele conta quantas vezes o 5 ocorre, né? O valor do elemento 5 ocorre na lista, são 2, né? Posso fazer para qualquer um deles. Count 100. Count 100. Opa, faltou aqui um N. O count 100 vai ter só 1, que é o último número ali. Beleza? Beleza. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso, que é semelhante ao append, eu posso fazer o A.extend. Eu vou estender, eu vou acrescentar outros elementos. Opa, com vírgula. Qualquer elemento, tá? Inclusive, pessoal, qualquer elemento, né? Mas talvez eu não vou conseguir fazer o que eu quero fazer. Mas tudo bem, se não der, por ser... Opa, aqui parênteses, tá? Então, eu fiz um extend, eu aumentei no final da lista esses elementos 55 e uma string, o TFPR, e a minha lista está crescendo, tá? Minha lista está... Travei? Aqui travou, espero que vocês estejam me ouvindo, tá? Já está aumentando minha lista, tá? Beleza. Eu posso usar o index, por exemplo. O index ele faz o seguinte, ele vai correr a minha lista, ó, index 33, será que assim é? Ó, beleza. O 33, o primeiro 33, já que eu tenho mais 33, ele está no índice
5. 0, 1, 2, 3. Ah, não, espera aí. Desculpa, é o 33, né? Tá certo. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o primeiro 33 ocorre na posição 5. Os outros ele despreza, tá? Beleza? Beleza. Vamos lá. A.index. Daqui são métodos, tá, gente? Então, preciso falar que lista que é, com um ponto no meio, tá? 55. Ele vai aparecer lá na posição 14, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, dá certinho, ok? Ok. Então, o append, o extend, ele aumenta lá. Se eu quero colocar um elemento no meio da lista, eu consigo? Eu consigo, tá? Eu consigo com, por exemplo, na lista A, eu vou dar um insert, eu quero inserir na posição 3, sei lá, o valor Narci. Lá na posição 3, ó, 0, 1, 2, 3. Eu inseri, só que daí utilizei o insert com 2 argumentos. Ok? Então, eu consigo fazer isso. Colocar elementos, não só no final da lista, colocar naquela sequência ali. Beleza? Beleza. Como que é o método que ordena? Alguém lembra? Eu falei agora há pouco. Ninguém lembra, né? O sort. Espera aí. É que ele tem string, por isso que eu falei que eu coloquei string ali, ia dar um pauzinho ali, né? Ele não vai ordenar, tá, galera? Lembra que o outro lá em cima, o sort deu certo? Aqui, né? Aqui ele ordenou, porque ele estava só com um tipo de, né? Lembra que eu comentei, ó, vai dar algum erro se a gente for fazer alguma operação ali dentro, tá? Porque ele não consegue fazer ordenação tipos de dados diferentes dentro da lista, tá? Então, esse a gente vai dar uma paradinha aí, ele não vai fazer, tá? Beleza? Só se eu deletar isso daqui, tá? Como que eu deleto mesmo, hein? Vou deletar essa string e isso daqui. Como que eu faço? Ó, 0, 1, 2, 3. Então, se eu der assim, ó, eu posso usar, além do del, tem o pop, tipo assim, ó, pop, eu falei que é no 0, 1, 2, 3. Ó, o que o pop faz diferente do del? O del deleta e não faz nada. O pop, ele deleta e mostra o elemento que ele deletou. Ó, ele deletou o Narci, tá? Beleza? Beleza, né? Joia. Daí ele tem o último lá. Como que eu deleto o último elemento de uma lista? Né? Se eu falo assim, ó, A4, ele vai trazer lá, né? Se eu falo assim, A menos 1, ele vai trazer o TFPR, né? Beleza? Se eu falar assim, então, ó, del A menos 1, eu vou deletar aquele cara lá. Ó. Agora, se eu der um A.sort, sorte, abre e fecha, ele vai ordenar. Agora está ordenado de novo. Estava desordenado. Estava o 55 aqui fora, por exemplo. Ele ordenou todo mundo ali, tá? Por quê? Porque agora só tem elementos de tipo numérico inteiro. Beleza? Sim ou não? Sim, né? Beleza. Eu poderia... Aqui eu falei, ó, aqui eu utilizei índice para deletar, né? Vamos colocar aqui de novo, o A recebe A,
mais UTF-PR. Então, ele vai estar UTF-PR, opa, eu coloquei a maiúscula aqui. O TFPR está lá, tá? Se eu falar assim, ó, opa, tem gente querendo entrar, só um pouquinho aqui que eu vou tentar segurar ele lá. Tá, entrou, agora entrou. Então eu vou tentar aqui, galera. Como que é eu quero inserir algum outro nome no meio do, né? A.insert na posição 5, opa, insert na posição 5, o nome Maria. Tá, ele inseriu lá, né? Eu usei o del, eu usei, né, o pop, né, que deleta, o pop deleta e mostra, mas se eu não sei a posição que esse elemento está na lista, eu não sei o índice dele, tem algum jeito de eu fazer alguma coisa que acho que percorre a lista e acha e deleta, tá? Eu tenho o a.remove, que daí eu quero remover, por exemplo, o 4. Tá? Ele vai percorrer, assim que ele achar o primeiro 4, ó, tem 2 4 aqui, tá? Ele deletou 1. Então, se eu falar assim, ó, a.remove Maria, estando certo, tudo do jeito que tá, minúsculo, né? Ele vai, notou que eu não precisei ficar sabendo que índice que é? Ele vai deletar, né? A.remove, só que o TFPR tá tudo em maiúsculo. Porque se eu falar assim, o TFPR, ele não vai encontrar, porque ele faz diferenciação do maiúsculo e minúsculo, tá? Então, tem que dar um a.remove o TFPR. Fecho. Ele vai tirar todo mundo dali. Legal? Legal. Eu acho que... Entenderam? Sim ou não? Sim? Sim, não. Sim, né? Beleza, tá? Eu também tenho o reverse. Tem vários outros, né? Mas vamos fazer o reverse. O que ele faz? O reverse, ele inverte. Ó, lembra? Ó, estava 100, estava assim, 9, tal. Agora ele colocou 9, ele reverteu, ele mudou totalmente o... Beleza? Beleza. É igual você dar um range para você, né, colocar lá negativo, menos, né, fazer o range para ele trazer o resultado, né. Eu acho que eram mais esses daqui, ó, e tudo isso que eu falei, não sei se nessa ordem, mas eu falei estava aqui, ó, tá? Está aqui. Eu vou apresentar para você. Alguma pergunta, pessoal? 5, 7 para as 9. Sem perguntas? Tem como fazer algo para colocar em ordem ali? O sort não funciona com string, né? Mas para colocar daí em ordem alfabética? Se for só string, sim. Vamos testar? Não sei se é isso que você está falando, né? Eu tenho uma lista lá. Quem falou? Marcela. Marcela. Não sei. Você falou assim, né? Eu tenho uma variável, eu tenho um A, eu tenho um Z, mas daí é manipulação de string, né? Mas vamos lá, deixa eu testar. Opa, aqui eu quero um K. Tá, ele teoricamente ele tá ali. Aí B ponto sort. Fecha. Opa, só que é B, né? Colocou.
É isso que você queria, Marcela, né? Sim, sim. Então deu certo. E vai dar certo para tudo, né? Tipo, B.reverse. Ele vai colocar o B, né? Alterado. Talvez nem todos dá aqui, né? Mas você consegue inserir, você consegue remover, você consegue deletar, né? Então, se foi isso que você falou, então dá, tá, Marcela? Beleza? Beleza, obrigada, Beleza. professor. Ó, pessoal, então aqui, ó, eles são métodos e tal, né? Vamos ver se agora vai dar certo. Legal, né? O lei máximo e mínimo, né? Então aqui os exemplos, deu certo, a gente fez lá. Tem o append, né? Que ele coloca no final da lista, né? O append acrescenta o elemento no fim da lista, tá? Legal. Tá, essa operação é que altera a lista. Então ela vai aumentar o tamanho da lista e vai modificar o que ela, né? Beleza. Aqui, é só um exemplo, né? Esse exemplozinho é legal. Depois vou mostrar ele. Alguém me lembra de eu voltar rapidinho ali para colocar esse código aí, tá? Então ele está lendo uma lista vazia, né? Ele lê números, né? Então lê o primeiro número e esse número, se ele for maior que se ele for positivo, negativo, ele deleta, né, da lista se ele for, né, negativo, tá? Ele mantém só os números, é isso. Leia números inteiros, positivos, dá uma lista, e um negativo, né, guardando no vetor. Remove os números pares, só os números pares, tá? Remove os pares, beleza. Então, se for par, ele vai deletar da lista, tá? Mas depois eu testo isso daqui com vocês, bem legalzinho. Falei do sort, que ele ordena a lista, perfeito, deu certo, né? Então, só não ordena string com numérico, tá? Falei do count, que ele conta a quantos elementos da lista, né? A ocorrência de quantos elementos, né? Quantas vezes o elemento aparece. O extend, ele faz uma extensão de uma outra lista, né? Então, se eu quiser dar um append, ele vai inserir só aquele elemento. Mas se eu quero jogar uma lista inteira ali dentro, se a lista existe, eu escrevo a lista ou falo que eu quero estender a lista direto com o nome da lista, se a lista existir lá, tá? O index, ele localiza, né, a primeira ocorrência do elemento dentro da lista, deu certo também, né, para saber a posição que ele está, tá? Na lista de exercício eu tenho alguma coisa que eu quero que vocês encontrem a posição do tal elemento, né, então você pode usar o index ou não, né? O insert, né, eu preciso ele vai inserir na posição que eu indicar, né, não no último elemento, como último elemento, eu vou inserir lá no meio e vai abrir o espaço e vai empurrar todo mundo para frente dele ali, tá? O pop, né, que ele remove e mostra, né, o pop, não sei se vocês lembram, dá o pop e o índice, ele vai falar, ó, eu deletei, colocou lá, Narci, então deletou e mostra o que ele deletou, tá? Mas igual o del mesmo. E o remove, ele corre a lista inteira e acha a primeira ocorrência, ele remove aquele cara ali, tá? Não importando, sem saber que tamanho que é a lista, sem saber que índice que ele está, sem saber nada. Ele vai correr a lista e vai remover a primeira ocorrência daquele elemento ali, tá? E o reverse, ele reverte esse cara aí, beleza? Beleza, aqui terminou. Deixa eu só dar uma pausa aqui na apresentação e voltar naquele cara que eu falei ali, que eu falei, esse é legal. Então tá, eu vou pegar ele aqui, ó, e vou copiar isso daqui e jogar lá. Alguma pergunta? O pessoal disse que eu falei sobre essas funções embutidas ou sobre os métodos lá, o reverse, o pop, o extend, papapá. Tudo bem? Sim, né? Sim, tá? Ó, então a ideia desse código aqui é isso, ó, começa com uma lista vazia, digita o número dentro do laço, tá? Ele pergunta aqui, o número é maior que 0? É. Então, enquanto for, ó, porque daí eu peço para digitar dentro de novo, tá? Ele é maior que 0, ele dá um append, ele coloca no final dessa lista que está vazia.
e vai fazer isso enquanto eu digitar alguma coisa maior ou igual a zero, inclusive o zero, tá? Eu digitei alguma coisa negativa, ele sai do laço. E esse while aqui, ele verifica o que é par e deleta, tá? Se for par, ele deleta, é isso, né? Ele corre a lista, se o elemento dividido por for igual a zero, ele deleta. Então, ele tira os números pares ali, ele só vai deixar os ímpares. Vamos ver se dá certo. Lá, esperando. Ele abriu já, não abriu. Acho que não. Ah, aqui. Opa, eu parei, o que eu fiz? Ah, tá, eu não escrevi nada, né? Então ele vai pedir para digitar números, ó. Estou digitando números, ó. Opa, vamos colocar texto aqui, senão eu vou me perder, tá? Faz as coisas rápidas. Digite um número. E aqui também. Aqui dentro eu peço para digitar número também, tá? Só para ficar mais visível. Digite o número 45699 0, beleza. E menos 9. Ele vai ter que sair da lista, tá? E vai deletar os números pares, tá? Aparentemente deu certo. Deixa eu fazer aqui, ó. Eu vou dar um print aqui, ó. Pra gente ver o que está acontecendo. Eu vou dar um print lista, para vocês verem que era uma lista zerada, tá? Beleza. Daí ele entra no laço, digita o número, né? E acrescenta a lista. Legal. Agora no final aqui de novo, eu vou pedir para aparecer a lista, para digitar a lista. Vou dar um input aqui, abre e fecha só para ele parar, tá? Para esperar um enter. Input, abre e fecha, só para ele parar ali. Tá? E daí aqui ele vai mostrar a lista que foi inserida, só de números positivos. E aqui embaixo, com esse último aqui, vai mostrar a lista deletados os números pares, tá? Ó, beleza? Apareceu aqui o primeiro print é esse, apareceu a lista ali. Eu vou digitar valores positivos, tá? 99, 0, opa, aqui deu 0, 88. Quantos forem positivos, tá? E vou digitar um número negativo só para sair daquele primeiro while ali. Quanto for maior, quando o num for maior, igual a 0. Só que o 9 é menor. Ele vai aparecer a lista com todos os elementos. Aquele lá, e aqui tá, é o input que eu dei, input abre e fecha. Eu vou dar um enter. Ele deixou só os números pares. Ele apagou todos os números, deixou os números ímpares. Apagou todos os números pares. Certo? Beleza, pessoal? Sim ou não? Sim, né? Legal, legal. Então, tá bom. Perfeito. Então, com isso daqui... Joia. Então, tá bom. Agora, quero ver exercícios. Então, a gente sabe que a gente consegue fazer várias operações com listas, né? Eu tenho uma sequência de slides aqui agora, curta, né? Mas eu vou só ler o enunciado, ver se vocês me respondem algumas perguntas e eu já vou mostrar a solução, tá? Eu sempre noto, e quando o pessoal me procura, então, na verdade, a nossa matéria, ela tá utilizando coisas desde que a gente começou lá né, quando tinha aula presencial. Então, gente, a coisa está aumentando, né, tá acumulando né, o que a gente aprendeu. Então, desde sempre a gente está usando o if e else, por exemplo, que é o que a gente aprendeu lá, uma das primeiras coisas lá. A gente tem que saber se está trabalhando com número inteiro, tem que usar o int. Se está trabalhando com
número com casa decimal, a gente tem que usar o float. Se está usando string, cadeia de caracteres, né? É o STR. Então, sabe disso. A gente sabe que tem que ter 2 pontos, não sei o quê. Tem que ser tudo que está usando dentro de um laço, tem que aquelas linhas, né? Aquelas instruções, aqueles comandos, tem que estar com aquele espacinho, a gente chama a indentação, tá? Beleza. Então, né? Então vamos, deixa eu abrir uma outra apresentação aqui. Opa, o que eu fiz aqui? Não sei. Parará. Vou abrir uma outra apresentação. Apertei em algum lugar aqui, já vai abrir alguma coisa que eu não vou querer. Essa apresentação aqui, ó. Na verdade, eu tenho tem mais uma apresentação aqui. Mas depois eu falo dela, tá? Acho que não está aberto aqui, mas por enquanto eu vou abrir essa daqui, ó. Exercícios de listas, tá? Lista vetor, tá? Não é lista de exercício, não é exercício lista, não é lista, né? Pra vocês entenderem, né? Beleza, tá? Eu vou deixar assim, ó, porque logo depois eu tenho a solução. Então eu quero ficar jogando lá dentro do Python lá, tá? Então tá, na verdade são 1, 2, 3, 4 exercícios só, tá? Então, eu quero ver se alguém me dá uma luz aí antes da gente prosseguir, né? Então, ó, faça uma lista que receba 10 elementos, né? Ou faça um código que receba uma lista de 10 elementos inteiros. E em seguida, exiba os números pares, ou quais são os pares e quais são os ímpares, tá? É fácil fazer isso. Então, eu preciso de um número, de uma solução que faça isso daí. Vou pegar aqui e criar um novo arquivo. Tá? Eu vou comentar aqui para mim. Alguém pode me falar como que eu resolvo isso? Opa, aqui falta um. Eu posso fazer de várias formas, né? Então, eu sei que eu tenho 10 elementos dentro dessa lista, tá? Então, primeiro eu tenho que saber criar uma lista, né? Eu poderia falar assim, ó, minha lista recebe é uma lista, né? Mas eu não quero isso. Na prova eu queria que você faça uma lista para montar esses elementos. Então, aqui eu estou colocando elementos da minha lista. Deu 10? Não, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então tá criada a minha lista, né? Eu posso percorrer ele e eu quero que exiba só qual é par e qual é ímpar, né? Então eu posso lá dar um for lá, ó. For um elemento, ó, elemento em A. O que é o primeiro elemento em A? É o 2. O segundo elemento em A é o 55, né? E daí eu faço assim, ó. If elemento dividido, eu quero par e ímpar, né? Dividido por 2. Se for igual a 0, o que eu vou fazer? Eu vou printar esse elemento. Print elemento. Elemento. Se não, elemento. Se não, só vou printar, né? Não precisa fazer mais nada. Elemento. Será que dá certo? Vamos testar. A minha lista está ali. Qualquer nome. Opa.
você ver se é par ou ímpar, né? Então, print é par. Par. Ok. Vírgula é ímpar. Agora vai dar certo. Olha lá. 2 é par, 5 é 55 é ímpar, etc, etc. Então, ele só está mostrando, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, para dar um print A. Print A. Para mostrar a lista e depois mostrar o... Então, a minha lista é aquela ali. 2 é par, tal. Então, ele está mostrando quem é par e quem é ímpar, tá? Mas no exercício eu estou falando assim, pessoal, faça uma lista que receba 10 elementos. Opa, que receba 10 elementos. Então, quando eu dou uma lista, quando eu falo assim, ó, sabendo que a lista A tem os elementos tais, tais, tais e tais, né? Ou conforme a lista abaixo. Daí eu tenho a lista inteira aqui. Agora, se eu falar assim, eu faço uma lista que receba 10 elementos, eu tenho que colocar esses elementos dentro da lista. Então, eu tenho que fazer alguma coisa para substituir esse cara aqui. Tá? Como que eu faço? Eu faço o seguinte, vou até deletar aqui, tá? Para ficar qualquer número, né? Nesse exemplo aqui, estava para fazer cada, né? Já está pronto ali. Eu quero fazer uma lista que tenha 10 elementos. Então, eu vou substituir aquilo ali. Então, eu vou fazer assim, ó. A recebe 0, fecha. Eu sei que são 10, então, vezes 10. Tá? Vou dar um print aqui depois para vocês verem lá. Que é a minha lista. Tá? Se eu rodar aqui, ele vai aparecer um monte de zero e não vai aparecer nada aqui, tá? O zero ele não considera... Ele vai considerar que todo mundo é par, porque tá tudo zero, né? Então, a lista é zero, tá? Então, beleza. Só que eu quero colocar valores aquilo ali. Então, eu faço um for. Vou usar o range. For i in range. Eu sei da lista, ela tem 10, eu posso colocar 10. Eu posso colocar len a. Ele vai percorrer de 0 esse número aí, mas a gente sabe que ela tem 10. Então, eu posso colocar aqui 10. O que eu vou fazer? Né, para a posição 0. Então, eu vou falar assim, ó. Aí está correndo o i, tá? Então, eu vou falar assim, ó. A.i recebe o número que eu digitar. Sei lá. Num ou digita antes, né? Para ficar mais didático ainda. Ó. Faz assim, ó. Opa. Aqui eu digito um número, tá? Caramba. Int input. Ei, lasqueiro, hoje tá bom. Digite um número inteiro. Fecha. Daí, a minha posição A, o meu índice A da lista. Vocês estão me ouvindo, galera? O meu índice A da lista recebe 1. Sim ou não? Sim. Sim, né? Tá bom. Recebe aquele ali. Então, agora eu estou pegando uma lista que começa de 0 elementos e estou digitando o número inteiro e atribuindo para a posição ali. Quem é a posição? Posição 0 até 10 menos 1, que é 9. Há muitas pessoas aqui, lista participante, mostra. Vamos lá. Acho que concluiu aqui. Concluiu, mostrou quem é par, quem é ímpar. Tá?
Pessoal, então, só reforçando aqui, ó, quando eu falo lá, faço uma lista que receba 10 elementos inteiros, então eu preciso criar uma lista e colocar esses 10 elementos. Beleza? Beleza. Ah, professor, eu poderia criar uma lista zerada e colocando? Poderia também, tá? Só que ideia é diferente, daí tem que mudar a forma ali, mas você pode começar de uma lista zerada e falar que você vai inserindo elementos ali, né? Mas o mais fácil é você criar aqui, porque dependendo do que você quer fazer, é igual quando você quer deletar uma lista. Quando você quer deletar o elemento da lista, dificilmente vai dar certo você usar o range. Porque se você deleta, ela diminui o tamanho ali, daí ele dá um pau no for, né? Mas, então, já que nós estamos no começo aí, só que a gente se sentir confortável para usar de outra forma, tá? Então, você pode fazer isso daqui e montou, né? Então, diferente daquilo que estava lá, um A recebendo, né? Ele é um pouco mais complexo, mas dá para entender que está fazendo isso daí, né? Tá? Então, e você pode fazer, eu estava mostrando, mas você pode fazer direto aqui, que o AI recebe isso daqui, elimina uma linha, mas vamos deixar assim para ficar mais didático, aqui ele corre todos os elementos da lista e só mostra quem é par e quem é ímpar. Eu acho que o outro exercício dessa lista aí é esse daqui, ó. Ah, não é essa apresentação. É essa apresentação aqui, ó. Então, nós estamos nessa apresentação dos 4 exercícios lá, 9 e 19, tá? Tá aqui a solução, tá? Foi o que a gente fez, que eu fiz lá no outro, né? Mostrou que é par, né? Então, 10 elementos, fiz um range colocando direto, tá um pouquinho diferente daqui, porque eu coloquei número, e daí o número eu atribuí para, né, aqui na minha apresentação, ele tá direto ali, falando que o número, né, número I, já a minha lista aqui na apresentação tá diferente, não é, lá eu coloquei A, né, e ele percorre os elementos da lista e faz aquilo ali, tá? Outro exercício, faça uma lista que receba 10 elementos, e em seguida crie 2 novas listas, uma com um número par, outra com um número ímpar. É fácil fazer isso? Dá para fazer nesse código aqui mesmo. Então, mesma coisa, só que agora, ao invés de apresentar, ou só mostrar quem é, eu quero criar uma lista só de par e só de ímpar. O que eu faço para alterar esse código? Colocando os números pares na lista de números pares e colocando os números ímpares numa lista, né, numa nova lista com números ímpares. Alguém pode dar uma luz para nós aí? Sim, não. Não, sim. Quem? Vamos sortear aqui. Não pode sortear? Deixa eu ver quem está aqui. Na sala está todo mundo se escondendo, né? Vou pegar aqui o terceiro que vai aparecer na lista das pessoas aqui. Ó. 1, 2. Ô, Ana, você sabe? Não. 1, 2, 3, ó. Ana Makoski. Ah, a Ana Alves. Ah, tá vendo? Então foi para Ana Paula. Não precisa não. André, você sabe? Carlos. Caroline, você sabe? Vixe, professor. Sei não. A Maria Vitória fez um código. Só não sei se funciona. Fala para mim aí, Maria Vitória. Vou colocar no chat aí que eu consigo capturar ele. Isso, isso você criou, perfeito. Você criou 2 listas, uma L e uma. Deixa eu pegar aqui no chat aqui que fica mais fácil. Você já copiou ele inteiro aí, tá?
L, LP, LI. Então, a lista par, lista ímpar. Então, a L é a que você cria primeiro. Daí você já verifica. Ah, você já fez tudo numa tacada só. Certinho, Maria Vitória. Ela criou uma lista vazia L. Ela deu, não usou o append, mas usou mais, tá? Perfeito, incluindo o N. E já verificou na hora, se ele era par, ele já adicionou na lista par. Ela já adicionou. Se não for, isso no momento da digitação. Legal, legal. Mas eu vou tentar mostrar mais, mas eu vou copiar aqui, depois eu jogo lá, tá? Só para mostrar o exercício, né? Deixa eu até copiar aqui para baixo, só para fazer rodar depois. Vou dar um print aqui. É Maria Vitória, né? Ou só Vitória? Não lembro. É só Vitória, né? Tá. Tem Vitória. Então, esse é o código dela, que depois vamos ver se, logicamente, vai dar certo, porque tá... Ó, mas vou fazer isso daqui, que é o que eu tava, né? Então, existe aquele ali, tá? Depois eu explico o que a Maria Vitória fez. Criei uma lista. Aqui eu tô correndo a lista que foi criada lá, tá? Deixa eu só dar um enter mais aqui. Criou a lista que tá ali, tá? Aqui, nesse exemplo do primeiro exercício, eu estou mostrando, tá? O que eu tenho que fazer a mais aqui? Agora eu tenho que criar 2 novas listas. Então, eu vou aqui na sequência. Então, aqui criei, agora eu vou falar aqui, ó. A minha lista par recebe, abre e fecha. Estou criando uma lista vazia. Estou criando uma lista vazia com nome ímpar também, tá? Tá vazia. Percorra a minha lista A, que é a minha lista A aqui, que foi... Começou com 10 zeros, depois apareceu 10 elementos, né, entre pares e ímpares. Aqui embaixo, que mostrou, aqui eu criei 2 novas listas, tá? Só que eu vou usar o append, por exemplo, tá? Depois eu mostro o que a Maria Vitória Polido fez em relação a usar o operador mais, tá? Então, aqui, esse já está mostrando que são números, quais são os pares, quais são os ímpares, tá? Então, aqui eu vou, ao invés de mostrar, eu vou falar assim, ó, par.append o meu elemento. Eu vou adicionar o elemento que foi ditado aqui em cima, se ele for par. Se não for par, ele vai ser ímpar. Então, ímpar.append elemento. E aqui só falta dar o print. Isso daqui está fora do laço, tá, pessoal? Dentro do laço só tem esse if e else aí, o comando. Opa. Print a lista só de pares é par. E a lista só de ímpar, a lista só de ímpares e a ímpares, tá? Eu vou dar uma pausa aqui para depois eu rodar o da Maria Vitória, tá? Vamos ver se dá certo o meu aqui. Um pouquinho, tá pensando, tá rodando, 9,27. Ó, então, aquele meu código lá que antes só mostrava se era par ou ímpar. Aqui eu vou digitar 10 números quaisquer, inclusive negativo, tá? Qualquer número. Beleza. E ali mostrou minha lista inteira, e aqui mostrou só com os pares, e aqui só com os ímpares. Beleza? Beleza. Deixa eu dar uma interrupção aqui, só para a gente matar isso daqui. Pessoal, entenderam isso daqui?
Então, eu criei 2 novas listas e usei o append para percorrer a lista que foi os valores, percorrer os elementos para saber quais eram pares e ímpares que foi criado aqui, e ele foi, é par. Então, eu vou dar um append. O que o append faz? Ele adiciona no último espaço da lista, né? Como não tem nada, que ele vai sempre jogando, tá? Sempre jogando para... Se eu quisesse mostrar aqui, ó, mas aqui não adianta que ele vai percorrer e já vai fazendo, né? Não, mas deixa eu dar aqui, ver o que ele aparece aqui, ó. Print par, dentro do laço, tá? E print ímpar. Para você ver a lista crescendo. Eu acho que vai dar certo. Opa, print. A lista sendo aumentada conforme os números sejam pares ou ímpares. Não sei se vai dar muito certo isso daí não, mas acho que vai. Qualquer valor, tá? Opa, dei o Enter sem digitar. Vamos lá de novo. Os negativos, né? Ó, beleza, ó. Aqui ele tá, esses prints aqui, só que tá aparecendo par ímpar, né? Então ele correu 5, o primeiro 5 é ímpar, ele colocou na ímpar. O par, daí o próximo número é par, ele colocou, aumentou 6 e 4. O próximo ímpar é par, o próximo valor, o próximo elemento é par. Ele aumentou aqui. Daí o próximo é ímpar. Ele pegou a lista que só estava o 5 e incrementou. O próximo é par, e assim por diante. Por isso que ele ficou ali dentro, ali, tá? Depois ele mostrou quais são pares e quais são ímpares. Só deu interrupção aqui, mas não precisa daqui não, é só foi para mostrar ali que ele foi percorrendo ali, se mostrando quem era par, quem é ímpar. Pessoal, vocês entenderam essa solução minha aqui? Né? Assim, um pouco mais, né? Entenderam sim ou não? Sim, né? Além da Ana, alguém mais entendeu? Alguém fala para mim aí, eu tô... Fala o microfone para o professor Narci, por favor. Entenderam? Sim, sim, né? Então tá bom. Beatriz, entendeu? Evelyn, Emanuele. Eu confundo as Evelyns, as Emanueles, as Ellens. Sim, né? Tem Evelyn, tem Ellen, tem, né? Tem bastante. Por isso que é bom chamar Narci, né? Nunca vai ter outro Narci na sala de aula. É assim, né? Próximo nome. Beleza, agora vamos ver o que a Maria Vitória fez, tá? Agora eu vou rodar com os mesmos números da Maria Vitória, para vocês vão ver que vai dar certinho, tá? Então, quer ver, ó? Eu vou rodar agora o meu. Vou digitar o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Ele rodou e mostrou o meu. Agora tem um input ali, eu vou dar um Enter. Agora é o código da Maria Vitória. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Igualzinho o resultado, tá? Mostrou a lista inteira e mostrou só os números pares e só os números ímpares. Quer ver o código dela? Que interessante. Inclusive acho que ficou até menor que o meu, né? Apesar que o meu tem um monte de espaços ali. Mas qual foi a atacada dela aí, ó? Então, ela criou uma lista L, que é uma lista que vai aparecer todo mundo, tá? E daí criou uma lista LP, de lista de pares e lista de ímpares. Legal. E fez um range, um for range em 10, porque no exercício eu estava falando lá, ó, que receba 10 elementos. Então, ela já fez a atacada aqui, falando que é 10. Então, ele vai de 0, o range, quando tem um argumento, ele vai até ele e volta ali, tá? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Quando eu não apareço ali
estão ouvindo sim, né? Quando eu apareço ali na telinha, eu acho que eu não estou aparecendo, mas tudo bem. Agora. Tá, tudo bem, agora vai, né? Então, ela criou essas listas vazias, tá? Daí correu o range, eu estava falando que quando o range tem um argumento, ele começa, o início é 0 e ele vai até o número que foi colocado menos 1, né? O range sempre vai n menos 1, tá? E aqui ela digitou o número. E aqui ela já fez tudo na mesma tacada, tá? Quando ela fala assim, ó, L recebe L mais N, é o que a gente fez lá naqueles exercícios no começo da aula lá. Ele vai adicionando quem? O N na lista. Mas a lista é vazia. Beleza. O mais, ele faz isso. Ele faz a mesma coisa do append, tá? Do append. Que eu fiz, eu usei o append, tá vendo? Eu percorri ali os elementos e mostrei ali, tá? E percorreu. Aqui ele tá preenchendo a lista L. E daí ela já pergunta no mesmo número ali. É par? Já adiciona na lista par. Se não for o número que eu digitei, né? Vai digitar aquele. E vai mostrar a lista L e mostrar a outra lista. Perfeito o código dela, tá? Bem mais elegante que o meu, inclusive, né? Mas o meu, espero que esteja mais didático para vocês, né? Ah, professor, você não poderia ter feito o que ela fez aqui, ó? Ela fez com o for range 10, poderia ser feito normal, né? Aqui o meu, eu teria que fazer um for, o dela ela está fazendo isso daqui, só que ela está preenchendo na hora, tá? Então tem que tomar um cuidado aqui se você está usando o in ou o for ali, tá? Ou o range, tá? Mas o dela deu certinho, ó. Eu também criei as listas, só qual a diferença? O L dela, ela criou como vazio. Eu já falei, meu L tinha 10 aqui, por isso eu usei esse for aqui, tá? E o range, como ela fez o range aqui, tá? Então, perfeito, bacaninha o código que a Maria Vitória fez, né? Tá no chat aí, se alguém quiser copiar para ter essa ideia aí, mas é uma tirada bacana do que ela fez aí, tá bom? Tá bom. Podemos prosseguir? Sim ou não? Sim, né? Mas já tá 9h35, tá? Então, deixa eu pegar lá, só como que eu fiz lá na... Ó, eu fiz mais ou menos o que tá lá, né? Criar duas novas listas e separar qual é par, qual é ímpar. Então, foi o que eu fiz lá. Fiz o meu range, só que lá aparecia minha lista era A, criei as duas listas, percorri, fiz o append e mostrei. Ok? Ok. Tá? Agora eu tenho mais dois exercícios aqui. O terceiro, ó. Conhecendo a lista L. Fazer um código para pesquisar um número digitado antes do for e deverá aparecer a seguinte mensagem. O número está na posição tal, tá? Então, eu vou percorrer assim, ó. Eu conheço essa lista aqui. Eu vou digitar o número antes do for. O número 4. Ele vai falar assim, ó. O 4 está na posição 0, 1, 2. O primeiro 4, né? Ah, não, ó. E dá para mostrar todos os 4. O 4 está na posição 0, 1, 2. E também está na posição 3, 4. Então, está na posição 2 e posição 4. Porque vai estar dentro de um for, ele vai aparecer facinho ali, tá? Esse é mais difícil? Sim e não, né? Até que ele não é tão difícil, não, depois que você pega o fio da meada. Mas a ideia é essa daqui, ó. Então, eu pesquiso o número lá, digito um número. Se ele for igual, daí eu posso usar, né, dá para usar, se aquela posição for igual ao número digitado, eu quero que apareça uma frase aqui. Será que sai esse código? Você tem que abstrair o que você está
pedindo lá, tá? Como seria alguém? Deixa eu voltar lá, ver se dá para usar o mesmo código que eu fiz ali, só um pouquinho. Opa, apareceu. Tá, vamos só. Elementos, digita a lista. Beleza. Digita esses valores ali. Tá. Não, eu vou criar um novo arquivo aqui, até porque eu falo, para ficar mais fácil de mostrar para vocês, eu falo que essa lista já existe, né? Depois a gente pode alterar para... Ele começa aqui, ó. E o exercício eu quero esse daqui. O exercício é esse daqui. Legal. Então, ó, conhecendo a lista. Fazer um código para pesquisar um número digitado antes do for. Então, vou ter que criar aqui, vou ter que criar um for, depois eu vejo qual vai ser o for, e vou ter que criar um número aqui, ó. O número recebe os valores inteiros, né? Input. É o número dentro da lista, né? Para pesquisar se ele está na lista. Digite o número... número procurado, o número que você vai procurar dentro da lista. Então, beleza. Alguém tem alguma dica? Quem pensou em alguma coisa? Mais chatinho, né? Mas é fácil. Beleza. Outra apresentação aqui. Qual que é esse? Não, esse é o outro. Tá. Pessoal, é teoricamente simples, né? Quando você quer... Então, eu conheço a lista. Então, eu vou dar eu posso usar qualquer coisa, tá? Mas o que vocês fariam aí? Eu conheço a lista, então eu posso falar assim que ele percorreu os elementos. Elemento em L. Então, estou percorrendo os elementos lá. Mas eu vou precisar da posição, né? Então, fica mais fácil você fazer assim, ó. É melhor usar o in range, tá? Porque você vai precisar do i, né? Então, for i in range, você vai precisar do i, né? Vamos supor que eu não soubesse o tamanho da lista. Opa, faltou um fecha parênteses aqui, né? Então, aqui eu tô... Então, se eu falar assim, ó, se o meu LI... O que é o LI? O LI é o 2, depois no outro laço do for o 3, o 4, o 5, né? Tá? Se o meu LI for igual... Opa, faltou o if aqui, né? Se o meu LI for igual ao número digitado aqui fora, eu vou mostrar. Vou dar um print. Print, tipo assim, num está
na posição I. Será que rola? Vamos tentar? Deixa eu dar um print aqui para a gente ver, para mostrar a lista, senão a gente vai ficar procurando um número que não está na lista, ele vai só não vai executar, né? Vou dar um print no L aqui para mostrar a lista ali em cima, tá? 15, 18, 17 para as 10. Só um pouquinho, vamos ver se vai dar certo. Aqui já foi, não apareceu ainda. Opa, tem um erro. Opa, estou aqui, né, galera? Vamos pegar o 4. Ó, o 4 está na posição 2 e 4. Ó, posição 0, 1, 2. A primeira ocorrência do 4. E 3, 4, na posição 4. Simplesinha. Então, aqui não dá certo com o in L, tá? Então, é igual? Quem é igual? O LI. O LI, eu digitei 4. Ele vai falar assim, ó. Digitei o número 4. Ele vai falar assim, ó. 2 é igual a 4? Não vai fazer nada. Daí vai para o 3. 3 é igual a 4? Não vai fazer nada. 4 é igual a não me vendo? Sim, né? Então, tá. Vamos voltar lá, tá? Eu estava dizendo o seguinte, né? O que o código faz? Ele faz o seguinte, né? Então, ele pergunta lá, eu digitei, naquele exemplo anterior, eu digitei o 4, né? Ele falou assim, ó, quem é o I aqui no meu range? O I, o primeiro I é o 2. Ele vai falar assim, ó, o 2 é igual a 4? Não faz nada. O 3 vai para a próxima. O 3 é igual a 4? Não, vai para a próxima. O 4 é igual a 4? Daí escreve o 4, está na posição, no caso, 2. Daí vai para outra posição, ó, 0, 1, 2. Vai para outra posição, que é a 3. O 5 é igual a 4? Não faz nada. Daí vai para outra posição. O 4 é igual a 4? O 9 é igual a 4? Não, sai fora, tá? Vamos pegar aqui para outro número qualquer. Vamos ver se ele roda, só um pouquinho. Nossa, hoje caiu umas 3, 4 vezes, né? Ainda bem que a gravação continua. Deu certo? Não deu? Tá aqui embaixo. Vamos digitar o 9, ó. O 9 está na posição 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos rodar um outro aqui. Vamos rodar um número que não exista na lista, tá? O número 1 não existe. Ele não vai fazer nada, tá? Depois, se alguém quiser, dá para fazer algum esqueminha lá para, né? Então, é só isso que ele vai fazer. Vai percorrer a lista e ver se está lá, tá? Ah, professor, eu não poderia usar isso daqui numa lista que eu digitasse? Poderia, tá? Posso usar esse daqui, né? Mas quis mostrar separado, eu posso usar nesse... Opa, travou não, peraí, né? Posso usar nesse código aqui, ó. Vou só comentar esse resto desse código aqui para baixo, para não ficar rodando. É só isso daqui. Então, a minha lista, aqui, só que eu tenho que mudar aqui para A, né? A. Que a minha lista aqui se chama A, tá? Então, beleza. Então, vamos lá, ó. Vou executar aquela que de 10 números quaisquer, tá? Ver se vai rolar. Ah, tá, faltou aqui, eu não copiei tudo, né? Faltou aqui o número, né? Deixa ele rodar que ele vai dar uma paradinha aí. Deixa eu travar aqui, que faltou uma coisa aqui, ó. Faltou eu copiar a chamada do número, né? Faltou isso daqui, ó. O código que eu quero, que é esse daqui, ó. Faltou digitar o número que eu vou comparar aqui para esse segundo fora aqui, tá? Vamos executar de novo aqui, tá?
Então, aqui é aquele que eu monto a minha lista, qualquer lista. Qualquer número. Daí ele mostra a lista. Daí pede para digitar o número. Eu vou digitar o 7, que tem bastante 7, tá? Ó, o 7 está na posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Ó, o 7 está na posição 3, 4 e 9. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então dá para usar mesmo. Eu só fiz separado para... Ok? E na apresentação... Tá aqui o exercício, só que, né, com o exemplo que eu fiz lá e as minhas listas. Mas é só isso que ele faz, tá? Aqui eu usei número para pesquisar, né? Então, se o número que eu digitei, né, for igual ao que está na lista lá, ele vai colocar para frente, tá? Pessoal, perguntas? Sim ou não? Faltam 10 minutos. Nessa apresentação aqui, eu tenho mais um exercício que eu vou deixar para vocês, tá? Na verdade, eu tenho vários exercícios que eu vou deixar para vocês. Esse quarto exercício aqui, que eu quero falar mais algumas coisas, não vai dar tempo de eu falar e explicar adequadamente, tá? Eu só quero que vocês pensem, não é para ninguém se descabelar por causa disso daqui, não. Daí eu vou falar na próxima aula, né? A próxima aula é assíncrona, né? Talvez eu já resolva isso daí na aula assíncrona. Esse exercício 4 aqui, ó, então eu tenho duas listas distintas, A e B, tá? Com esses números aqui, tá? Ó, de tamanhos aleatórios, daí eu quero criar uma outra lista com os elementos que estão contidos em ambas as listas. Ou seja, a interseção, tá? Interseção desses dois vetores, tá? Então, eu quero uma nova lista que vai ter aqui, nesse exemplo, o 3 e o 5, tá? Então, isso vai ficar para vocês pensarem também, tá? Pessoal, faltam 9 minutinhos, então tá, né? Eu tenho várias listas, tá? Uma lista é a lista que tem que ser a lista que é atividade. Falando nisso em atividade, eu já lancei no sistema acadêmico todas as notas, já com a nota de recuperação. Acho que só tem uma outra pessoa aí que nós combinamos que teve um probleminha, nós vamos ter que fazer uma nova recuperação, né? Teve um problema no dia da recuperação, tá? Daí a pessoa entrou em contato, a professora Flávia, né? Então a gente vai tentar dar uma melhorada lá, tá? Que teve um problema durante a recuperação lá. Eu fiquei sabendo depois, mas tudo bem, né? Então, está lançado lá as notas da prova e a nota da atividade, da lista de exercícios. Vocês notaram lá o seguinte, quem entregou a lista tirou os 2 pontos da lista. E a lista, pessoal, é para isso mesmo, é para vocês estudarem. O principal motivo da lista é para vocês estudarem, vocês testarem se vocês estão sabendo. E se vocês testou as listas, ou a lista de exercícios, e todos os exercícios que eu fiz, vocês vão ver que na prova vai ter muita coisa semelhante da lista. Então, ela vai ajudar duplamente, para você aprender e para você falar, pô, esse exercício é muito próximo daquele da lista lá. Eu faço e beleza, tá? Então, na lista teve alguns alunos que não entregaram, né? Não consegui achar, até passei e-mail. Tem uma aluna que eu acho que eu me confundi lá na hora das minhas anotações lá, a pessoa que eu achava que não tinha entregue, entregou, tá? Mas acho que já está resolvido, né? Espero que quem recebeu o e-mail, que não entregou a lista, né? Não respondeu, então não deve ter entregue mesmo, né? E daí já só tá concorrendo com a nota da prova, que é ponto 8, né? Então né? Acho que todos entenderam lá, a prova tem peso 8. E a lista tem peso 2. Teoricamente, quem entregar no prazo tem 2 pontos da lista, né? Eu até dou uma olhada lá, mas eu não sou de ficar corrigindo muito lista, assim, não para... nossa, né? Mas o que vale, só vai valer 2 pontos ali. Então, eu tirei 6 na prova, tô tranquilo. Você não tirou 6 na prova, você tirou 6 vezes 8. Ponto 8. Você tirou 4 e 8 na prova. Tá? Né, o teu 6
contaria com o ponto da nota lá, né? 6, 2, 8, 4, 4 e 8, né? Então, beleza? Então, tá bom. Alguma pergunta? Não? Então, tá. Então, pessoal, se não tem pergunta, eu vou já disponibilizar hoje a lista no dia antes da prova. A gente sempre estava entregando a lista, tipo, até as 12 horas da quinta-feira, antes da prova da sexta. Eu vou deixar até as 23, acho que eu estou indo de novo. Pessoal, acho que eu caí de novo, né? Teve uma pergunta, e daí quando eu caio, ele apaga o histórico do chat para mim, tá, galera? Tá continuando gravando tudo. A prova vai ser essa sexta? Não, a prova vai ser dia 2, né, galera? É isso. Deixa eu ver aqui. É na outra semana, tá? Ó, hoje nós estamos dia 22. A prova vai ser dia 2 do 10. Então temos aí, né, quase 2 semanas aí para a prova ainda, tá? Então a prova vai ser só dia 2 lá. Então essa lista de exercícios de lista, ela vai ser para entregar dia 1º, né, tipo, até as 23h59, para dar mais tempo para vocês aí, tá? Ela está pronta, na verdade eu tenho 4 listas, mas eu estou fazendo uma só, né, e vou, durante a aula assíncrona de sexta-feira que vem agora, eu vou dar mais uma geral de uma outra lista, respondendo todos os exercícios, resolvendo lá, tá? Mas, ó, a gente tem uma aula assíncrona ainda de sexta-feira, está quase pronto, estou fazendo todos os exercícios, mostrando, tentando fazer essa dinâmica que a gente faz aqui. Tá bom para vocês isso que eu faço? Explico, mostro, primeiro eu mostro lá no interpretador do Python, depois eu vou para a apresentação. Tá legal do jeito que eu faço, pessoal? Sim, né? Então tá bom. É o que eu vou fazer também lá na aula 5. Daí nós temos mais uma aula dia 29, tá? A aula vai ser a aula da revisão zona da prova, tá bom? Ah, pessoal, falando nisso, hoje vocês têm aula com o Yuri, certo? Aula síncrona, igual essa nossa, certo? Na semana que vem, eu combinei com o Yuri, daí é a aula gravada dele, certo? Sim, né? Esse sim foi atual? Foi, né? Tá. Pessoal, eu tô fazendo um monte de exame de rotina, e o exame, eu tenho um exame dia 29, 7h30. Então, eu vou chegar um pouquinho atrasado na nossa aula. Eu combinei com o Yuri, ele falou que não tem problema, até porque a aula dele vai ser a aula assíncrona, a aula gravada. Eu posso marcar com vocês, ao invés de 8h20, marcar 9 horas, para garantir a nossa aula da semana que vem? Daí nós extrapolamos um pouquinho das 10, porque ele não vai dar aula, ele vai dar aula gravada. Pode ser? É isso mesmo, né, pessoal? Porque eu combinei com o Yuri, porque o meu exame, o médico, ele vem de fora no laboratório que eu faço, na clínica, e ele só vem nas terças-feiras, sabe? Um exame. Mas é rotina, tá, gente? Eu tô inteirão. Então, mas depois eu vou passar um e-mail explicando para todo mundo como que vai ser isso daí, porque tem uns 3, 4 alunos que saíram, né? Então, eu já combinei com o professor Yuri, não tem problema nenhum. Então, ao invés de 8h20, eu devo chegar antes da... 7h30, não é tão demorado, né? Eu vou chegar lá na clínica às 7 horas. Mas para vocês não ficarem, né? Daí a gente marca para as 9,
daí eu acho que fica legal. Daí a gente avança um pouquinho até as 10h30, mais ou menos, daí acho que dá para fechar aí a revisão zona para a prova. Tá bom, então, pessoal, eu vou parar a apresentação aqui. Ah, não, já parou a apresentação porque caiu de novo, né? Então, pessoal, então a gente fica combinado desse jeito, tá bom? Então já está 10 horas, né? Ou vocês têm uma apresentação de uns trabalhos, alguma coisa assim, né? Bacana, né? Então, se não tiver nenhuma pergunta, podemos encerrar por hoje. Tá bom? Tá aí, obrigado. Tchau, então. Estou à disposição, tá, pessoal? Tchau, obrigado a vocês. Até mais, boa semana também para vocês. Até. Boa apresentação para vocês lá na disciplina do Yuri, tá? Tchau, obrigado a vocês.